Estamos de volta aqui com o Israel Uhum. Santos, conversando sobre o Caminho de Santiago, que é uma experiência importante nas nossas vidas. E estava-lhe perguntando qual era. Se ele tivesse que escolher sempre uma etapa para fazer sempre a mesma etapa, qual seria? Ao qual ele me respondeu que seria o Sobreiro. E estava a comentar que no outro vídeo que estava a fazer antes, que iria publicar daqui a uns dias, fiz exatamente a mesma pergunta e responderam-me da mesma forma. E isso é engraçado. É engraçado. Ahm, é assim, você melhor que eu também conheci alguns albergues míticos, muito conhecidos. Mas vamos agora virar-nos mais para o aspecto do albergue e do hospitaleiro. Qual foi se calhar. Isto é assim, é difícil porque são muitos. Mas qual foi se calhar o hospitaleiro ou o albergue do caminho que você fez que mais o marcou? Então, eu conheci a Sheila, brasileira, foi uma das poucas brasileiras que encontrei pelo caminho, tá? E ela é hospedeira em León. E foi uma proximidade muito positiva, porque eu sempre quis ser hospedeiro e eu já ouvia falar sobre essa possibilidade. E eu comentei com ela. E eu disse a ela que quando voltasse para o Brasil, eu faria o curso para hospedeiro. Ela me disse que não haveria necessidade, que é possível ser hospedeiro sem fazer o curso. Então, Eu, existem alguns albergues que aceitam, eu tá? Então, eu sou sei e eu muito a sou, e respeito, eu né? sou, eu sou hospitaleiro, sim. Aqui a palavra. Sim, No né? Brasil é mais hospedeiro, sim. Nós aqui em Portugal e mesmo em Espanha chamamos hospitaleiro. E eu vou-lhe dizer, eu sou hospitaleiro voluntário, é uma experiência incrível. Não é fácil, não é muito fácil, porque há bons momentos, mas também há momentos que é muito difícil lidar com muita gente ao mesmo tempo. Mas é uma experiência incrível. E lá está, Sim, eu era peregrino, cheguei a um albergue, perguntei se precisavam de ajuda, se era possível ajudar de alguma forma, e foi assim, nós fomos lá, eles precisavam, tinham pouca gente, precisavam de um hospitaleiro, e foi assim que me tornei hospitaleiro, sim, não foi preciso fazer nada, nenhum grande curso, é assim, também é fácil porque eu falo né? espanhol, falo inglês, e já vou dando alguns toques no alemão e no italiano, mas isto por estar no albergue. Isto também é uma boa aprendizagem para nós. Sim, E então, mas principalmente a facilidade de estar de falar inglês e espanhol abriu muito essas portas para uma pessoa poder estar e ser hospitaleiro. E é uma experiência incrível. Mas ainda bem que você falou na Chile. Ah, vê-se, eu conheço alguns. Principalmente no caminho francês, mas também há outros caminhos. Mas no caminho francês já vai existindo um grande número de albergues onde os donos ou os hospitaleiros são brasileiros. Ahm, eu conheço um não no caminho francês, onde já fiquei lá a dormir, no caminho primitivo, que é o albergue da Casa Sonho, que é da Patrícia. Também é uma história incrível não sei se já contei para você, mas a Patrícia, eu conto. A Patrícia fez o caminho francês em 2015 ou 2014. E durante o caminho conheceu um homem, o Xavier, espanhol, da Catalunha. Opa, a verdade é que eles conheceram-se, apaixonaram-se. Entretanto, pronto, conheceram-se, ela veio para a Espanha, tiveram uma filha e por causa de terem tido a filha, abriram um albergue, que é o tal, o albergue Casa Sonho, que é um espetáculo, um dos melhores sítios onde eu já fiquei. Mas a pergunta vai nesse sentido. Você entende ou sabe-me dizer alguma razão porque é que o peregrino brasileiro tem muita esta necessidade por exemplo, porque é que há muitos peregrinos brasileiros no caminho francês e neste caso vai havendo alguns albergues onde os homens são brasileiros, muitos hospitaleiros. Eu já encontrei muitos brasileiros de hospitaleiros, não eram donos de albergues, mas pediam, como eu fiz, eles chegavam ao caminho e pediam para ser hospitaleiros e estavam lá e eram pessoas incríveis. Você entende o porquê disso? essa vontade de ser hospitaleiro, é isso? Sim, É, essa é a pergunta? sim, Desculpa. sim é. Então,
eu acredito que já está no espírito do brasileiro de participar, tá? De se envolver com as coisas. Quer dizer, aquele brasileiro que se dispõe a fazer o caminho de Santiago é um brasileiro diferente, diferenciado. Talvez seja isso. Então eu faço alguns caminhos aqui e eu me sinto muito bem quando estou aqui chamamos de pousadas, o que equivale ao albergue, né? Sim, E eu logo me vejo recebendo os peregrinos, perguntando como é que estão, ajudando com as mochilas, tá? Na hora de jantar, tirando os pratos, lavando, ajudando. Então eu vou logo me integrando ao espaço. Então é uma característica minha. Eu acredito que o brasileiro tem essa tendência mesmo a se envolver, a vestir a camisa e querer participar bem de perto. O que é isso, Guilherme? incrível. E quando é o seu próximo caminho? Bom, por conta da pandemia, eu tenho feito alguns caminhos aqui, tá? Sim, Então, os caminhos que eu faço no Brasil são caminhos que normalmente vão para um santuário que é Aparecida do Norte. Então, tem o Caminho da Fé, que ele é muito conhecido. Inclusive, esse Caminho da Fé ele foi criado, inspirado no Caminho de Santiago, o caminho francês. É um peregrino brasileiro que fez o caminho francês 2 vezes e ele viu que o Brasil tinha condições de ter um caminho semelhante. Ele organizou esse caminho. Atualmente, a origem dele sai de Águas da Prata, tem 330 quilômetros, mas tem outros ramais que chegam a 800 quilômetros de extensão. Então eu tenho feito este caminho. Eu fiz 2 vezes este ano esse caminho e eu fiz mais 3 caminhos. Então, no total, eu fiz 5 caminhos este ano. E vou fazer mais um agora no dia 15. Do dia 15 até o dia 23 vai ser um caminho. O próximo caminho seria este. sim. Mas a minha ideia é voltar a fazer o caminho do Porto, saindo do Porto até Santiago de Compostela. Incrível. Aconselho, aconselho. Não é? Sendo eu português, obviamente vou aconselhar os portugueses a fazerem o caminho português, não é? Que é incrível. O caminho português também é muito, muito lindo. Agora, para estamos a terminar, mas quero fazer uma última pergunta, que é a pergunta que eu faço a toda a gente. O que é que você diria a uma pessoa que nunca fez o caminho? Faça, tá? Faça, né? Então, o chamado, ele é concreto. Eu percebo que às vezes conversando com as pessoas, nunca ouviram falar do caminho e elas falam para mim, eu vou fazer isso. Mas ela não entendeu muito bem o que é e o que envolve de planejamento de despesa, de custos, mas elas falam, eu quero fazer isso. Então o caminho é um chamado e não tem muito trabalho. Você, falando a respeito do caminho, como você está fazendo esse programa agora, Sim, as pessoas vão ver e vai ser só um algo a mais. sim, O chamado vem de outro lugar, a gente só dá uma força. Acredito nisso. sim. Vai, Olha, faça o caminho. olha, antes de terminarmos, tenho que lhe agradecer. Estamos a chegar ao fim. Foi um enorme prazer ter esta conversa consigo. Creio que vai ajudar muita gente. E por isso o meu muito, muito obrigado por aceitar este desafio. E desejo tudo de bom e que fique a saber que tem aqui mais um amigo em Portugal. Um dia que vier aqui a Portugal, tem aqui um amigo para o que necessite. Por isso, o meu muito obrigado. Eu é que agradeço, tá? E convido você a vir ao Brasil, fazer o caminho da fé e outros caminhos que nós temos aqui. Obrigado pela sua humildade, pelo espírito peregrino que você está levando. Só tenho a agradecer, tá? Muito obrigado.